Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Oi meus misteriosos, sejam muito bem-vindos a Casos novamente. E aqui estou eu para trazer mais uma história sobre um serial killer, na verdade uma serial killer. Também é um caso muito curioso, um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo de hoje e contar essa história maluca, já se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, já me siga lá no Instagram casos.mistérios e ativa o sininho aqui também, né, as notificações para vocês receberem todos os vídeos aqui do canal. Vou contar para vocês hoje a história da serial killer que fazia bolo e sabão das próprias vítimas. Sim, vou contar para vocês a história da serial killer italiana Leonarda Cianciulli. Leonarda Cianciulli nasceu no dia 18 de abril de 1894 em Montella, lá na Itália. Eu não consegui achar nada sobre a infância dessa mulher. Eu pesquisei na internet, eu pesquisei em livros que eu tenho e eu não consegui achar nenhum detalhe. Algo assim que aprofundasse mais sobre a infância dela, como que era o tratamento dela, como era em casa, com os pais. Porém, essa parte, né, que ela tentou tirar a vida 2 vezes foi o único detalhe sobre assim a juventude dela que eu consegui achar. Em 1917, quando ela tinha 23 anos de idade, ela se casou com um rapaz que era funcionário de um cartório chamado Raffaele Pansardi. Os pais da Leonarda não aprovaram esse casamento, mas mesmo assim ela se casou com ele, pois a mãe da Leonarda já tinha meio que um casamento arranjado para ela, queria que ela se casasse com outro rapaz. Mas a Leonarda se apaixonou pelo tal Raffaele e com ele acabou se casando, indo contra as vontades da mãe. No momento que a Leonarda decidiu ir em frente com esse casamento, a mãe da Leonarda lançou sobre ela uma maldição. Que tipo de maldição? Não sei dizer pra vocês, mas eu vou contar mais adiante aí no decorrer do vídeo uma outra coisa envolvendo a mãe dela que acabou sendo crucial, se for verdade, para ela cometer os crimes. Já em 1921, Leonarda e o seu marido se mudaram para a cidade natal do marido, né, a cidade de Pansardi ou Pansardi. Já em 1927, a Leonarda e o seu esposo Raffaele foram presos por fraude. Eles estavam passando por muitas dificuldades financeiras, não estavam conseguindo emprego e os dois decidiram cometer fraudes, enfim, para poder se sustentar, mas acabaram sendo pegos. Assim que eles foram libertados, eles se mudaram para Lacedônia. E em 1930, essa casa de Lacedônia que eles estavam foi totalmente destruída após um terremoto atingir aquela área. Então, mais uma vez, eles se mudaram e dessa vez para Correggio. E lá a Leonarda abriu uma pequena loja onde ela conseguiu, né, melhorar de vida, um pouco de vida, né, ela e seu esposo. E ela ficou bem conhecida pelo bairro, pela cidade, como sendo uma senhora assim muito educada, uma senhora que sempre tentava ajudar os outros. Era uma mulher muito normal, assim, não tinha nada de estranho aparentemente com ela. E gente, vocês vão ficar chocados, mas a Leonarda, ela teve 17 gestações. Por quê? Dessas 17 gestações, 3 ela acabou abortando espontaneamente. E infelizmente, né, além desses 3 abortos espontâneos, né, das 17 gestações dela, ela perdeu mais 10 filhos. Sim, ela teve 17 gestações, isso mesmo que vocês ouviram, 17 gestações. 3 ela perdeu para um aborto espontâneo e mais 10 filhos morreram de diversas causas, ou por alguma doença que não se tinha um diagnóstico e morriam, ou por algum acidente que ocorria. Eu fico pensando, uma mãe que perde um filho já é desesperador, né? Já é algo horrível. Imagina perder 13 filhos. Então ela ficou com 4 filhos e esses 4 filhos, ela, é lógico, né? Por ela ter perdido tantos filhos, ela ficou muito protetora, ela ficou muito neurótica, ela ficava muito querendo sempre proteger os filhos para não perder esses 4 que restaram. Então ela começou a se apegar muito aos filhos e ficar cada vez mais assim, mais protetora. Antes mesmo dessas desgraças começarem a acontecer na vida da Leonarda, né, que desde o início, né,
a casa que ela se mudou, que o terremoto destruiu, e os filhos que ela teve, que ela perdeu 13. Antes disso tudo acontecer, lá quando ela estava bem jovem, antes mesmo dela se casar, ela tinha ido a uma cartomante para prever o futuro, e essa cartomante teria dito o seguinte para ela, que ela se casaria sim e ela teria muitos filhos, mas que todas as crianças morreriam jovens. Então ela, muito apavorada, ela foi até um cigano, uma outra pessoa que lia a palma da mão, para fazer a leitura, para ver o que essa outra pessoa via do futuro dela. E esse cigano disse para ela o seguinte, que na mão direita dela ele via prisão e na esquerda um asilo criminal. Então, assim, quando tudo isso começou a acontecer na vida dela ter muitos filhos e começar a perder todos os filhos dela, ela começou a lembrar dessas pessoas que tinham previsto, né, o futuro dela, que ela perderia todos os filhos e tudo mais. Então, os seus medos vieram muito à tona e fez com que ela virasse uma mãe super protetora. Já em 1939, a Leonarda ela soube que o filho mais velho dela, que por coincidência era o que ela era mais apegada, que era o Giuseppe, iria se juntar ao exército italiano para a Segunda Guerra Mundial. Então ela não queria que o filho dela fosse para a Segunda Guerra Mundial, então ela ficou determinada que ela ia fazer de tudo para que o filho dela não fosse tirado dela, enfim, porque ela sabia qual que iria ser o destino do filho dela. Após essa notícia que o filho dela tinha sido chamado para o exército, a Leonarda acabou tendo um sonho. Um sonho não, né? Um pesadelo com a mãe dela, com a falecida mãe dela, que dizia no sonho para ela o seguinte. A mãe dela disse no sonho que ela iria vir tirar a vida de todos os filhos dela, se em troca a Leonarda não desse sangue em troca. A partir daí, a Leonarda ficou determinada em derramar sangue fresco para poder satisfazer a vontade da mãe, que veio em sonho, para que ela não perdesse mais nenhum filho dela. A primeira vítima de Leonarda foi Faustina Setti, ou Seti. Elas acabaram ficando amigas e ela disse para Leonarda que ela queria muito achar o amor da vida dela, se ela não conhecia, enfim, algum amigo do marido ou algum conhecido que ela pudesse apresentar para ela. A Leonarda então mentiu para ela que ela conhecia sim um homem que iria gostar muito de conhecer ela e tal. E ela também conseguiu convencer a Faustina a escrever cartas e cartões postais para os parentes e amigos dela, e que esses cartões e essas cartas deveriam ser enviados quando ela chegasse a Pola, uma cidade, né, para dizer que estava tudo bem. Então, quando a Faustina estava se preparando para partir, para encontrar, né, com esse amigo da Leonarda, antes disso a Faustina veio até a casa da Leonarda e a Leonarda ofereceu um copo de vinho, só que esse vinho estava batizado com drogas. Depois disso, a Leonarda matou ela com um machado e arrastou o corpo para dentro de um armário. Lá ela cortou Faustina em 9 partes, coletando sangue em uma bacia. Leonarda também roubou da Faustina 30.000 liras que ela carregava para sua viagem. A segunda vítima da Leonarda foi uma mulher também que ela se aproximou, que ela fez amizade, e o nome dessa mulher era Francesca Soavi. Essa mulher, ela disse para Leonarda que precisava muito de um emprego, já estava há muito tempo procurando, e a Leonarda mentiu para ela que tinha conseguido um emprego em uma escola para meninas em Piacenza. Assim como a primeira vítima, a Francesca também foi meio que manipulada para escrever cartões postais para serem enviados a amigos e família, detalhando, enfim, os planos dela se mudar para trabalhar nessa escola. Então, esses cartões e essas cartas que a Leonarda fazia, né, manipulava e meio que tentava convencer as vítimas a escreverem, era justamente para ter não é um álibi, mas assim, algo que não ligasse ela aos crimes, porque no momento que a família, né, os amigos recebessem os cartões postais, dizendo, né, dessas vítimas, dizendo que elas estavam bem, estavam em tal lugar trabalhando ou encontrando, né, o amor perfeito, e depois, por um acaso, elas não dessem mais notícias, o último paradeiro delas teria sido de onde elas mandaram as cartas. Então, tudo isso estava nos planos dela para tentar tirar ela como a última pessoa que viu essas mulheres.
Assim como a Faustina, a Francesca também acabou bebendo um vinho oferecido pela Leonarda que tinha drogas e depois ela também foi morta com um machado. O assassinato dela ocorreu no dia 5 de setembro de 1940 e o corpo da Francesca recebeu o mesmo tratamento que o da Faustina. E a Francesca também carregava dinheiro, carregava 3.000 liras que foram, roubadas pela Leonarda. Onde entram o bolo e o sabão nessa história? Bom, essas duas primeiras vítimas que a Leonarda fez, ela fez bolo dessas duas vítimas, sim. Ela jogou os pedaços dessas mulheres em uma panela, ela adicionou 7 quilos de soda cáustica que ela tinha comprado para fazer sabão, que ela vendia na loja dela. Ela agitou a mistura até que todos os pedaços se dissolvessem. Depois que ela dissolveu tudo, ela tocou fora em uma fossa que tinha por ali, um esgoto, enfim, para que ninguém notasse também o cheiro. E ela fez muitos bolos crocantes, e isso é um termo que ela usou quando ela foi presa. Ela fez muitos bolos crocantes com essas duas vítimas. O que ela usava no bolo não era os pedaços das pessoas, ela usava o sangue das vítimas. Então ela tirava o sangue, ela deixava o sangue em uma bacia, ela esperava o sangue coagular. Depois disso ela secava o sangue no forno, depois ela misturava com farinha, com açúcar, chocolate, leite, ovos e um pouco de margarina, enfim, amassando, os ingredientes com a mão, deixando tudo muito assim. A terceira e última vítima da Leonarda foi uma mulher chamada Virginia Cacioppo, uma ex-soprano. Leonarda também mentiu para essa mulher Virginia que ela teria encontrado um trabalho para ela. Virginia acabou concordando com a proposta da Leonarda para trabalhar em Florença como secretária de um empresário que a Leonarda conhecia. Então ela foi visitar a Leonarda, se despedir dela no dia 30 de setembro de 1940. Claro, o padrão de assassinato, o mesmo dos outros dois, drogou ela com um vinho e depois a assassinou. Porém, ao contrário das duas primeiras vítimas, essa terceira e última vítima da Leonarda, ela transformou em sabão. Porém, nesse caso, a Leonarda não teve tanta sorte de não ser descoberta, porque a irmã da vítima tinha visto a irmã, a Virginia, entrar na casa da Leonarda e não a viu sair. Então, o último local que ela foi vista foi a casa de Leonarda. A irmã da Virginia, notando que ela demorava muito para voltar para casa e que não voltava e que tinha sumido depois de um tempo, ela foi até a polícia fazer a denúncia, do último local que ela tinha visto a irmã entrar, que foi a casa da Leonarda. A polícia vai até a Leonarda, pede para ela dar um depoimento, eles levam ela para a delegacia e lá ela nega tudo, que não sabia de nada, que não tinha visto a Virginia. Por algum motivo, na cabeça da Leonarda, ela tinha muito medo de que os crimes dela fossem descobertos e a polícia de alguma forma prendesse os filhos ou o Giuseppe principalmente, achando que ele poderia ter algum envolvimento. Então ela meio que ela deixou soltar, escapuliu da boca dela que ela contaria tudo para a polícia se a polícia não achasse que o Giuseppe poderia ter algum envolvimento com os crimes. Depois de muito interrogatório, de muita insistência, a polícia até conseguiu fazer ela confessar as outras duas vítimas. Nesse interrogatório, a polícia perguntou para Leonarda o que ela tinha feito com as 3 vítimas e ela usou a seguinte frase: "Eu comi uma assada, a outra estufada e a outra cozida." Quanto ao que ela fez com a Virginia, ela deu todos os detalhes para a polícia. Ela disse que a carne de Virginia estava muito gordurosa e branca e quando ela derreteu, ela adicionou uma garrafa de colônia e depois de muito tempo fervendo, ela conseguiu fazer um sabão mais aceitável, assim que ninguém desconfiasse. Então ela pegou esses sabonetes que ela fez e ela deu aos vizinhos e aos seus conhecidos. E os bolos, ela falou também que de todos os bolos, o bolo mais delicioso teria sido da Virginia. E ainda disse que aquela mulher, realmente era muito doce. Após a confissão dos 3 assassinatos, a Leonarda ela foi para julgamento no dia 12 de junho de 1946 e quando a promotoria afirmou para ela que ela agia por ganância para roubar o dinheiro das vítimas, a Leonarda se defendeu dizendo que na verdade não tinha nada a ver com dinheiro e sim tinha a ver com o medo dela perder os outros filhos dela devido a um sonho que ela teve com a mãe dela. Então a justificativa que ela usou para poder se defender, e justificar os crimes foi o sonho que
que ela teve com a mãe dela, que veio dizendo que se ela não tirasse sangue de outras pessoas, ela iria perder os 4 filhos que restaram. Então essa foi a justificativa que a Leonarda deu no tribunal naquele dia. Como ela disse que ela cortava, né, as vítimas em várias partes, tinha essa dúvida se realmente ela tinha força para aquilo, se ela realmente não estava tendo a ajuda do marido ou dos filhos, ou do filho mais velho, né, do Giuseppe. Então eles levaram a Leonarda para um necrotério, então deram serras e deram facas para ela, e ela conseguiu fazer isso tudo muito rápido. Em 12 minutos ela tinha cortado em pedaços uma pessoa inteira. No dia 20 de julho de 1946, Leonarda foi considerada culpada dos 3 assassinatos e do roubo, né, dos valores das vítimas e do desprezo com os cadáveres. Então foi condenada à hospitalização por pelo menos 3 anos em asilo criminal e 30 anos na prisão. Lembram do cigano lá, que leu a palma da mão dela e disse que ela acabaria em um asilo criminal? Coincidência? Leonarda acabou morrendo de derrame cerebral no asilo criminal feminino no dia 15 de outubro de 1970. E vários artefatos dessa mulher, o machado, as facas, as panelas que ela usava para fazer, enfim, os bolos, para fazer o sabão, foram todos colocados em um museu. Eles estão em exibição até hoje no Museu Criminológico de Roma desde 1949. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui para me ajudar a divulgar o canal. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Me siga lá no Instagram, casos.mistérios. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, ou se vocês têm alguma história que vocês querem que eu conte aqui no canal, deixem também aqui nos comentários. Se você tem interesse em ajudar casos de alguma forma, se você pode ajudar, logicamente, aqui na descrição desse vídeo vai ter como você pode me ajudar, e dependente do valor, qualquer ajuda é bem-vinda para investimento aqui no estúdio, investimento nos equipamentos, investimento na câmera. Então toda ajuda será muito bem-vinda. E eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo!